yoga para crianças, achei que os meninos aprendem com muita facilidade coisas muito complicadas e sempre defendi, sem saber muito bem o que é isto de filosofia para crianças, que nós podemos fazer o mesmo trabalho igualmente que pudesse dar a filosofia. Coitado, mesmo tanto que quisesse por aí, não ia conseguir. Uma coisa mais... Ela foi o que achou mais interessante, não é? Não, mais diferente. Ok. E agora aqui... Olha, vai de repente. A Luísa cai de paraquedas. Já, daqui a bocadinho já se disser. Assim, aqui ao meu lado está o Paulo, e o Paulo está aqui, porque está também a fazer o mestrado em ensino, e o ensino das filosofia para crianças pode ser um tempo interessante na sua formação. Está a professora Maria Luna Xavier, ou Maria Luna Xavier. Se não se importa, a gente fica pelo primeiro nome. Não se importam as minhas duas professoras, ficamos todos com o primeiro nome. Já agora, então será Maria ou Luna? Tanto faz. Maria Maria Luna está aqui mais por interesse pessoal do que por interesse profissional. Curiosidade por conhecer melhor a filosofia para crianças. Pronto, aqui temos a Traiana, mas pronto, é melhor se calhar o segundo nome, é Luísa, e apesar de já ter tido contacto com a filosofia para crianças, não é? É uma área que gosto e gostaria de aprofundar melhor, portanto, estas máquinas e coisas. É melhor Luísa não ir para aí porque a gente já vai mobilizar, já nos vamos mobilizar. Mas ela não vai ficar ali sentada. Já lá vamos. É só para termos aqui espaço para fazer uma coisa assim. Vale a pena ver. Ok? A Teresa tem interesse em desenvolver um projeto de filosofia para crianças, já iniciou, interrompeu e agora pretende dar continuidade em diferentes níveis de ensino. Ok. A Rita Trabalho com crianças de teatro e tenho interesse em perceber como é que esta pode ser uma mais-valia para lidar com eles. Das anos. A Ana é professora na licenciatura de filosofia e agora desenvolve um projeto na área da filosofia de crianças. Agora eu vou dizer alguma coisa sobre a Luísa, apesar de a gente não ter muito mais isso comigo. É a Luísa que tem muito interesse na área da filosofia para crianças e é a Luísa. A Magda, com quem eu tenho aprendido imenso sobre filosofia para crianças e que está quase a pouco tempo. Agora, eu vou arriscar fazer uma coisa a seguir, só porque eu acho que é muito engraçada e depois digo porque é que a faço. Eu vou-me chegar para trás para não vos perturbar. Eu só vou pedir que vocês fiquem os mais. Não, eu vou mesmo contar. Fiquem o mais leve, ponham os vossos pertences longe. E levantem essas partes para se poderem mover. Ok? Eu vou pôr aqui só para não atrapalhar. Ok? Fiquem libertos de pertences. Não sou assim. Fiquem libertos de pertences. Ok? E então eu vou dizer frases e quem se identificar com as frases que eu disser, levanta-se e entre-se e troca o lugar. Ficamos no lugar? Com quem se estiver levantado. Ok? Já não é só uma pessoa. Senta-se, tem que ser mais turno. Eu vou tentar dizer coisas que dê para mais pessoas. Ok? Quem tiver bebido café hoje, troca de lugar. Rápido! Quem gostar de chocolate, troca de lugar. Esta normalmente. Quem tiver uma peça de roupa cor-de-rosa, troca de lugar. Quem tiver relógio, troca de lugar. Bom, podemos continuar aqui fora. Esta parte, na Satéria, chama-se o quebrar o gelo. A primeira parte, não é? Para as pessoas, quando há uma comunidade que já funciona há mais tempo, faz outro tipo de atividade. Mas é sempre, a ideia é que é sempre necessário building da community, construir a comunidade. Seja apresentando, seja dizendo qualquer coisa que amanhã, por exemplo, já não iremos apresentar, diga qualquer coisa que gosta da colega ou qualquer coisa que ela faz bem, seja o que for. E depois, a parte de jogar é para as pessoas saírem das suas zonas de conforto, e com os meninos é muito importante porque
como nós depois não vamos ter como trabalho estar a mandá-los calar, queremos que eles se auto-regulem, às vezes ajuda, porque quando eles chegam sempre com amigos, e ajuda a fazer este tipo de atividade que eles ludicamente, sem se aperceber, estão a trocar de lugar. E nós temos a capacidade de ver, nem que seja com uma roupa, quando há dois que estão sentados e nós não estamos juntos, mas temos qualquer coisa que nós sabemos que um tem e o outro não tem, para eles trocarem de lugar. O exercício que nós fizemos com os nossos meninos foi, no início da sessão, eles próprios dizem se acham que estão bem sentados no chão, se acham que vão dar bom rendimento à comunidade no chão, e eles já disseram, eu falo muito com a Ana, eu aqui não estou bem mais, eu vou trocar, ok? Quem quer trocar? E agora, já acham que estão bem? Às vezes demoramos 5 minutos nisto, e eles comprometem-se, não, eu não vou falar com o colega, eu tenho. Portanto, esta parte inicial de construção do bom ambiente técnico, e depois há livros inteiros com coisas sobre isto. Bom, então vamos ler o nosso estudo. Nós optámos por trazer a pinta para isso. Agora já nós optámos por trazer não mudam, voltam como estávamos da última vez. É assim, ninguém volta para a zona de conforto. Estava bem, mas não faz mal. Pronto. O cavalheiro ficava sempre. Obrigada. Nós optámos por trazer o texto da quinta. A Sapere não utiliza livro. Porque quando eles introduziram, nos anos 80, havia um programa na BBC que se chamava Socrates for 6-Year-Old, em que a BBC foi ver o Lippmann a trabalhar. E por acaso estava a trabalhar com o Lippmann nessa altura uma senhora que se chama Catherine Silva McCall. Não é a Silvia, não, é a senhora brasileira. A Catherine McCall. Por acaso estava lá e, como era britânica, a BBC esteve a trabalhar com ela, mas quando aquilo emitiu na Inglaterra, fez furor. E começaram a trabalhar e teve levou muito bem. Mas para não subcarregar muitos professores com novos currículos, eles optaram por não obrigar os professores a seguirem currículos nos programas de Lippmann. E então, na Sapere não se usa o Lippmann. Nós achamos que isso é negativo porque eles nem sabem quem foi. As pessoas com quem nós nos formamos não sabem quem foi Lippmann, não conhecem a importância. Mas, por outro lado, permite usar estilos variados. Fotografias, eles usam imensas fotografias, eles usam o que eles chamam de picture books, que as crianças gostam muito de histórias só com imagens. Nós aqui achamos que valia a pena voltar ao Lippmann, apesar desta ser uma tradução já antiga e estas traduções precisavam de ser atualizadas com um bocadinho datadas, mas é uma boa tradução, então trouxemos um bocadinho da pinta. E vamos fazer isto no modelo mais clássico, que é cada pessoa ler uma frase. Como é pequenino, o texto é mesmo só isto, portanto já a Luísa perguntou quando eu mandei só 2 páginas, grava aqui, nestes 3 asteriscos. Portanto, é um episódio, o Lippmann está dividido em vários capítulos, cada um dos seus livros, e cada capítulo tem vários episódios. Os episódios são recheados de dicas que as crianças podem agarrar. Portanto, cada linha tem muito de saber. Portanto, nós vamos sobre este bocadinho. Vou fazer uma questão. Eu estava a pensar fazer uma formação de professor para crianças, portanto, lá com a professora, em relação na Universidade de Débora. Mas, entretanto, eu vejo, vocês têm uma abertura muito maior, apesar de não conhecer como é que é a política lá. E há uma coisa que nós falámos quando a professora no mestrado em ensino nos mostrou a filosofia para crianças, que tínhamos de estar confinados depois com determinadas normas da escola de filosofia para crianças onde nos formamos, fazemos um nome depois como estamos a ensinar. Aqui, como é que nós fazemos com os textos? Já percebi que se pode utilizar fotografia e imagens. Nós estamos livres de encontrar um livro que achamos pertinente para trabalhar uma temática. No modelo Sapere, reparem, eu estou-vos a passar em termos técnicos o que nós aprendemos. Nós não fazemos sempre desta maneira. Nós usamos o Lippmann que eles não usam, mas no modelo Sapere, que é um modelo Lippmanniano, inspiração lippmanniana, mas muito adaptado ao contexto britânico,
pode usar o que quiser. Uma imagem, uma pergunta que surja, fazia há bocadinho, uma aprendizagem que surgiu no contexto da matemática, no contexto do estudo do meio, que de repente levanta uma questão, que analisa-se para a sessão, o que se quiser, o que se quiser. O Lippmann é bom porque foi escrito propositadamente, não é? Porque pretende modelar um determinado tipo de pensamento e porque tem os manuais. Nós trouxemos, não vamos usar, mas só para verem, nós trouxemos um manual traduzido em espanhol, porque o manual da literatura não está traduzido, para cada bocadinho de texto, o Lippmann propõe imensos exercícios que servem muitas vezes para desbloquear a comunidade e que o professor pode gerir, que não é um manual para se tirar à risca, que são mais ferramentas que depois o professor tem. Eu gosto particularmente do Lippmann, mas não temos fácil acesso aos textos do Lippmann, inclusive está esgotado. Estas traduções são antigas, nós inclusive gostaríamos de pensar num projeto, já falamos com a Gabriela, de tentar traduzir isto. Há quem, por exemplo, o Oscar Renfrey acha que nem vale a pena, porque isto é feito para meninos americanos, norte-americanos, não é um modelo com o qual as crianças se adequam, se identifiquem. Na Espanha está praticamente tudo traduzido e no México eles não só traduziram em termos linguísticos, mas adaptaram culturalmente. E funciona, e no México eles usam o Lippmann e funciona. Portanto, mas lá está, isto teve uma tiragem reduzida e estão datados. Há questões aqui que tinham que ser atualizadas. Nós temos os originais do Lippmann, alguns textos, porque o material é caro, quando se vão buscar para a internet, cada manual são $50, só para verem, portanto, o material é muito caro por aqui. Nós já usámos Delphi, que não está traduzido, traduzimos nós, um bocadinho, porque no fundo são excertos muito pequeninos, mas é um problema, não está acessível. Às vezes consegue-se através de bibliotecas que tenham, ou intercâmbio. Uma experiência que eu tenho é os grandes especialistas mundiais neste momento em filosofia para crianças, alguns deles que trabalharam com o Lippmann, que neste momento são o que eu chamo de segunda geração, são pessoas muito abertas. O professor Eugênio no México, o professor Sasseville no Quebec, o professor Félix na Espanha. Quem está à frente do Instituto que o Lippmann fundou em Montclair, basta às vezes mandar um e-mail, basta uma mensagem de Facebook a dizer, já me aconteceu, precisava de um texto da Anne Sharp que ela publicou em 1990 e qualquer coisa e que eu não consegui. E eu mandei uma mensagem, eu precisava disto, eu estou a trabalhar em Portugal, e o senhor no dia a seguir mandou-me por mensagem. Portanto, há uma comunidade muito aberta, por isso não se inibam, ou por nós, mandem-nos e-mails que a gente vai tentando conseguir. Bom, então vamos lá. Começa aqui a Ana. Da Rita. Mais tarde, quando estava sentada na carteira, comecei a pensar outra vez na minha criatura misteriosa. Sim, Isabel disse que eu parecia que estava a sonhar acordada. Eu tinha o queixo apoiado na mão e o cotovelo em cima da mesa. Não sei quanto tempo fiquei assim sentada, mas deve ter sido um bom bocado. De repente, lembrei-me que estava na aula e então dei-me conta de uma coisa muito estranha. Sabem o que foi? O meu braço tinha adormecido. Ainda hoje não consigo compreender isto. Se toda eu estava acordada, como é que uma parte de mim estava adormecida? O meu braço estava mesmo a dormir. Eu não podia mexer. Parecia que estava pendurado no meu ombro. Nem sequer o conseguia sentir. Quer dizer, sentia só um pequeno formigeiro. Já alguma vez tiveram um braço dormente? Não é estranho. Até parece que não nos pertence. Mas como é que uma parte de nós pode não nos pertencer? Tudo o que é nosso pertence-nos. Isto é que me intriga. O meu corpo e eu são o mesmo ou não são? Se o meu corpo e eu são a mesma coisa, então ele não pode pertencer. E se o meu corpo e eu são diferentes, então quem sou eu? Começa a parecer que eu é que sou uma criatura misteriosa. Mais tarde, quando falei nisto à Isabel, ela disse: Oh Pimpa, tu preocupas-te demais, isso não tem problema nenhum. O teu corpo pertence, tu tipo pertence ao teu corpo. Claro, respondi eu. Mas será que eu pertenço ao meu corpo da mesma maneira que o meu corpo me pertence? Então agora vamos voltar a juntar 2 a 2 e durante 2, 3 minutos vão conversar para isolarem os 3 principais conceitos que encontram neste texto.
salta à ficha. 3. Aqui podem juntar-se, se calhar aí os 3 como estão assim sentados e o resto já dá tudo certo. Pois não pode ser 3, 2, se calhar o 4 vai ser 2. Então vá lá. 3 conceitos que encontrem aqui. Não tenham preocupação daquela lista de ser filosófico. 3 conceitos. 3 conceitos. Está o 3. Vocês conhecem o texto que há uma construção que se discutir um bocadinho do lado e Eu pessoa de identidade Quem já tiver os 3, esse conceito de sacrifício. já temos 3, já temos já vou dar uma indicação. Já tem os 3 aqui, pode-se segurar. Sim, já tem, não é? Feito no quarto. Pode ser mais? Já tem. Escreve-se, não é? Escreve-se. Agora escolhem escrevem. Desses 3. Escolhem, o critério é bom. Escolhem e em letras grandes. Em letras grandes. Assim, ocupem assim a folha toda porque nós vamos para os isso é possível. Onde está? Estão muito convergentes. O modelo de Lippmann funciona como escrever no quadro coisas. O modelo da Sapere, nem tanto. Mas também tem a ver com a Patrícia, que também nos formou, que funciona muito desta maneira. Ok? Pronto, então agora eu vou pedir que ponham no chão os conceitos. Okay? Este exercício, é claro que as crianças, se nós dissemos um conceito, no início a coisa não vai lá, às vezes tem que ser aqui. Mas, no âmbito em que nós estamos, este exercício serve para ir afunilando o âmbito temático, filosófico desta comunidade. Há tanta coisa aqui que podia ser trabalhada e nós vamos pedir que as pessoas encontrem 3, depois escolham um e vamos afunilando. E agora a comunidade vê qual é o âmbito, e nitidamente há aqui uma confluência, temos o conceito de eu vou só juntar e o conceito de identidade, há uma confluência e nós já delimitámos o âmbito temático da discussão, do diálogo filosófico que vamos ter a partir daqui. A partir daqui o texto já não interessa mais, diga por isso. As crianças não perguntarem o conceito, podemos perguntar qual é a coisa mais importante. A ideia. Podemos partir já para a vem assim que é a pergunta. Podemos partir já para a pergunta, mas às vezes os meninos demoram a aprender a fazer perguntas. Podemos a palavra, mas também já me aconteceu a palavra e eles escreveram a palavra na, portanto depois depende do grupo, depende se já se faz isto há algum tempo, as pessoas começam a perceber o que é um conceito, tentar definirmos um conceito e depois pedimos conceitos. A palavra identidade não podia aparecer, não é? Porquê? A palavra identidade. Mas não quer dizer que seja textual. A palavra que sugeriu, a palavra. Se eles foram para a identidade, no fundo, isso foi um exercício deles irem ao conceito sem saberem que estavam a ir ao conceito. O problema é da gente dizer, escolhe o conceito e não saber o que é a palavra conceito. E ou a gente vai dizer o que é a palavra conceito, porque se calhar também não interessa. Qual é o assunto principal? Qual é a preocupação? O que é que achas que é mais importante?
A segunda coisa, então agora vamos formular questões. Novamente, com base neste âmbito de problematização, cada grupo vai formular 2 questões. Não quer dizer que tenham as 2 palavras na questão, ou que tenham que ter obrigatoriamente uma destas palavras na questão, mas do âmbito temático que estas questões delimitam, vamos dizer assim, ou convocam, formulem cada grupo 2 questões. O texto agora já não interessa. Muitas vezes com as crianças eles não dizem a identidade, mas porquê é que a Pimpa achava que não era ela própria? Fazem a pergunta desta maneira. Nós temos que ser nós a perceber que há uma questão da identidade e assim que possível vamos levar para a identidade. Pode acontecer no debate a gente dizer, mas olha lá, no caso da Pimpa, o que é que isso queria dizer? Voltar. Mas é um apoio só, porque a partir de agora a gente já está no âmbito conceptual. Já entrou, não é? E interessa permanecer ali. Os meninos, quanto mais novos são, mais necessitam do apoio do concreto. E às vezes o texto ajuda nesse sentido. Mas vê lá o que é que a Pinta disse sobre isso. Vamos lá ver o que é. Pronto, mas só para dar uma ajuda sobre isso. Depois o que interessa é manter isto nível. Ok? Então vá lá. Formulem, por favor, 2 questões. Mas nós podemos não ir ao Só um dos meninos mas mais do que 3 já é muito complicado. O ideal não é que se
Está toda a gente tem, se nós temos que às 5h30, queria fazer jogos. Só para não influenciar as questões. Ok, já está? Eu vou pedir desculpa, mas eu gosto de sentar no chão porque é mais fácil para eles trabalhar. Então, nós temos estes dois conceitos, agora vamos para as perguntas. O que é ser pessoa? Que partes do meu corpo posso suprimir e continuar a ser eu? Eu só sou o que eu percepciono de mim ou também o que os outros percepcionam de mim? Quem sou eu? Agora nós precisamos de uma questão. O método Lippmann parte imediatamente para a escolha da questão. Da maneira como quiserem, vota ou faz por consenso, mas vota logo passa logo para a escolha. Na SAPEC faz o que se chama airing da question, que eu traduzo por arejamento da questão. A Gabriela não gosta nada desta tradução, eu acho muito engraçada. Vamos arejar as questões. Uma vez expliquei aos meninos isto e disse, é como quando nós temos que pegar nos tapetes e sacudir os tapetes, agora vamos arejar as questões. E eles começaram, vamos fazer isto. Vamos ver, eles estão presos ao concreto. Vamos arejar as questões. Arejar as questões é, antes de nós escolhermos a questão, temos que perceber se há questões próximas, se escolher esta, se haverá outra que poderá estar no caminho, se há conceitos idênticos, se há questões que são diferentes, ou seja, fazer relações, eu vou retirar isto só para tornar mais fácil, fazer relações entre as questões e tentar perceber se a comunidade, é uma espécie de campanha eleitoral, se a comunidade escolher esta questão, que conceitos estarão nesta ordem? Se a comunidade escolher esta, ou até podemos dizer, se eu escolher esta, inevitavelmente tenho que passar nesta ou tenho que passar naquela, portanto, começar por fazer a articulação, sem deixar ir já para a resposta. Portanto, agora é uma espécie de conversa sobre a pergunta. Muitas vezes o que acontece é a comunidade, nesta fase, começa a dar indícios que já quer responder e aí a gente parte depois então para a escolha da pergunta. Portanto, agora vamos fazer é isto. Alguém quer fazer alguma relação sobre as perguntas, ou fazer alguma pergunta a quem fez uma pergunta, esclarecer melhor o que é que quer dizer? Agora vamos fazer a nossa campanha eleitoral sobre estas perguntas. Para votar temos que saber cada uma delas o que é que vale, o que é que traz. Outra coisa que se pede aos meninos, identificarem pressupostos. Há perguntas que já trazem em si pressupostos filosóficos, identificarem os pressupostos das perguntas. E até reformularem, podem-se reformular perguntas. Eu acho que há aí uma que se afasta. É isso que eu acho, que é o que é ser pessoa. Acho que se afasta dos outros três. Sim, porque já remete para, já sai do eu e já vai para o outro, nem conta ao outro. Onde é que vem aqui o outro? Em pessoa, a palavra pessoa. O conceito de pessoa. Okay? Alguém discorda da Luísa? Eu discordo também da discorda. Porque acho que esta pergunta tem a ver com aquela das partes do corpo. Tem a ver, é qualquer coisa biológica, não é? Acho que é ser pessoa assim, podemos ir por aí. Ok. As questões do aborto, quando começam a praticar a pessoa humana, ok. O conjunto céu. Então isso está a dizer, se nós escolhermos esta, desculpa, está a dizer, se nós escolhermos esta pergunta, eventualmente poderia articular a questões práticas como o aborto. Sim. E aí ligava com a questão do corpo. Sim. Ana, concorda? Eu creio que eu quero ser pessoa, mas não concorda com isso. Porque é uma pergunta mais universal e que quando colocarmos esta, vamos ter que trabalhar a outra. A outra é uma parcela da primeira. Ser pessoa implica também ter corpo, depois e afinal que corpo é esse e o que é que da pessoa, quando tem corpo, é importante, afinal partes do corpo é que são importantes para fazer com que a pessoa seja pessoa. Mais propriamente as questões do cérebro, do sistema do pensamento, isto já são. Ok. Então o que está a dizer a Ana é que eventualmente esta vai levar a esta, sendo esta num âmbito
mais geral. Concorda com as colegas? Não, quer dizer, não discorda concordo com o problema que a Ana levantou, no sentido de a pessoa levaria imediatamente ao aspecto biológico, ao aspecto biológico. Para mim, a pessoa tem a ver com a superação justamente do biológico, que é a fronteira entre a animalidade e a pessoalidade, ou a personalidade. Eu aproximaria o que é essa pessoa, que era a que eu escolhia, não foi a minha, mas era a que eu escolhia, desta que foi a nossa, quem sou eu. Portanto, o que a Luísa está a dizer é que faria esta associação por causa do conceito de eu. Por causa do conceito de eu, que eu penso que é um conceito, aqui pronto, são já conceitos kantianos, por exemplo, mas quer uma, quer outra, estariam muito ligadas a uma concepção que eu prefiro. E esta, por um bocado de parte, acha que não viria? Não, eu acho que tem imenso interesse esta também, mas acha que vinha nesta linha? Mais indiretamente. Não necessariamente, poderia não necessariamente. Aqui haveria uma implicação necessária, com esta nem tanto. Não tanto. Quer comprar-argumentar? Não. Então, acho que formula. Estas duas são muito mais articuladas e são quase fazem parte Mudou de ideias? Questão. Mudou de ideias em relação à questão do biológico? Não mudei, eu era um bocadinho que eu pensei, mas pode ser que é discutível também, onde é que começa a pessoa. Eu só gostaria de fazer um contra-argumento relativamente relativamente à questão do eu. Portanto, quando referiu que o eu, portanto, esta questão, de certa forma, estaria mais a remeter para a questão do outro. Não é? Mas para nós falarmos do outro, também temos que, inevitavelmente, falar do eu. Portanto, é uma relação eu-outro. Não sei em que medida é que o outro poderá estar também dissociado do eu. Eu percebo, mas como estava a dizer a Marta, também quando diz que é demasiado abrangente, eu acho que nos vamos perder. E acho que aí não nos estamos a formular. Não parece isso. Portanto, o que disse foi no sentido de escolher, já pensando na escolha, a melhor pergunta que nós podemos escolher para esta reflexão e não tanto na pergunta em si. Foi nesse sentido, a preocupação de não nos perdermos. Acho que é importante pensar a divagar nesta, que é sim. E nesta? Eu prefiro essa, o eu. Porque o eu está aí nas outras três, portanto. Quer falar desta? Ninguém falou daquela pergunta. Esta foi a que nós fomos escolher, eu continuo a preferi-la, qualquer uma das outras. Diga lá porquê. Como é que é relacionada aqui com isto? Porque esta propõe que hajam limites. Então, há uma suposição, há pressuposta a ideia nesta pergunta de que há limites para o eu. Onde é que o meu eu vai até onde? Até onde eu acho que vou, ou também aquilo que os outros percepcionam de mim. Então, se há um pressuposto filosófico nesta pergunta, se nós escolhêssemos esta pergunta, tínhamos que começar por ir a esse pressuposto filosófico. E antes de responder a esta pergunta, iríamos discutir há limites. E só depois de decidirmos sim ou não, o objetivo aqui é encontrar a primeira, não no sentido da verdade absoluta, não é sentido, mas a primeira pedra sobre a qual está fundada esta pergunta. Por exemplo, uma pergunta: quem sou eu? Não tem nenhum pressuposto, mas uma pergunta de acordo com o que está a dizer: eu só sou o que percepciono de mim, ou também só aqui, está pressuposto que é um limite. Ou seja, ainda havia uma pressuposição, um filosofema, vamos dizer assim, subjacente ali, que tinha primeiro de ser desmontado pela comunidade, e depois então íamos a esta pergunta. Portanto, já sabemos, se escolhermos aquela, vamos ter que primeiro partir a pedra primeira, depois lá chegar. E o importante é ensinar aos meninos. O Littmann começou por querer ensinar às crianças a lidarem com a ambiguidade. Ele diz isto de uma maneira muito clara numa entrevista. Ou seja, lidar com a ambiguidade tem a ver com reconhecer nos discursos que se lhes apresentam pressupostos que estão subjacentes e que não estão a ser questionados. E primeiro questioná-los. Ou então não os questionar porque já percebemos que os aceitamos, mas que estão aceitos por todos. A ideia da crença básica que se estudou, que as crenças logo teria que ser explorada antes de explorar a questão. Exatamente.
Podíamos continuar a dizer mais coisas sobre as perguntas. Como nós não temos mais tempo agora, já nem vamos ter muito tempo ao diálogo, agora iremos à fase da votação. A votação pode ser feita de imensas maneiras. Com levar feijões, cada menino tem 3 feijões e pode pôr os 3 feijões onde quiser, a gente conta quantos feijões existem. Uma maneira muito gira é dividir as questões pela sala e depois para aqui vem quem concorda com esta, para aqui vem quem concorda com aquela e depois ver onde é que estão. Podemos eleger por maioria, podemos eleger por unanimidade, enquanto não houver unanimidade numa pergunta e os meninos têm que se convencer qual é a pergunta para ver se mudam, se vão mudando de lugar e se conseguimos toda a gente lá para a campanha eleitoral. Tipo campanha eleitoral, temos tempo, como se quiser. Aqui vamos fazer por votação manual. Pode-se fazer votação olhos fechados para ninguém ver o que é que está a votar. Os meninos, se o facilitador só pode votar numa fase em que a comunidade está madura. Porquê? Porque senão eles votam naquela que o facilitador está a votar. Quando o facilitador diz alguma coisa e não é seguido pelo grupo, é sinal que o grupo já está a perceber e que amadureceu. Portanto, nas primeiras sessões não vão votar. Temos que ser o mais neutros possível. Vamos votar dedos no ar, a mãos no ar. Quem concorda com o que é ser pessoa? Quem quer que seja esta pergunta a ser escolhida, levanta o braço. Não escolher mais que eu. Podem escolher mais que um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem vota que partes do meu corpo posso suprimir e continuar a ser eu? Quem vota quem sou eu? 8. Quem vota eu só sou o que percepciono de mim ou também os outros percepcionam de mim? Pronto. Esta foi a eleita. Não quer dizer que estas não possam voltar ou que não sejam convocadas. A gente tem que começar para algum sítio. Até há quem diga que estas têm que ser guardadas para outras futuras comunidades. Há quem diga que não, porque depois passa o tempo. Mas esta é a nossa pergunta. E agora pode-se fazer assim. Quem fez a pergunta quer explicar porque a fez? Foram vocês? Não. Querem explicar? Só dizer uma coisa que não há crítica. De facto, a formulação da pergunta parece nova, mas não é verdade que ela não tenha pressupostos. E na formulação, é agora que temos escrito as questões, porque quando pergunto quem, eu já estou a supor que sou uma pessoa, o que é que eu sou? Desculpe, já está a pressupor que é uma pessoa ou já está a pressupor que é alguma coisa? Quem não, quem não, quem é pessoal. Ok. Rita. Pois, é pessoal. Se não estaria o quê? O que sou eu? Sim. O que sou eu? Coisa muito mais ampla, não é? Abriria a pergunta se fosse o que sou eu não estou de acordo com o que sou eu, porque não me interessava. Mas sim, o quem sou eu porque já me situo. Ok. Portanto, está aqui pressuposta a ideia de que este eu, será um eu humano? É um eu humano e é uma pessoa. Sim. As autoras da pergunta fazem esta declaração sobre a pergunta. Alguém não concorda ou quer dizer algo sobre isto? Paulo, quer dizer alguma coisa? Só, por acaso, estava-me a lembrar que é sempre na esfera da humanidade, mas que há um filósofo que é o Heidegger, em Ser e Tempo, quando faz a pergunta quem, é para o eu, para o pessoal, que é o quem da propriedade, e o quem impessoal, que é o quem da impropriedade, que será a esfera do cotidiano, onde estão todas as pessoas. E essas duas são duas formas de responder ao quem. Não é só o eu. O facto que está a pôr em causa é que o quem seja necessariamente pessoal, não é isso? Sim. É unipessoal. Sim, sim, universal. Alguém quer fazer algum comentário? Pode dizer alguma coisa em relação a isto? Não, mas espero mais que eu sou eu ou muito bom. Individual. Sim. Diga, podes explicar. O que este autor quer dizer quando pergunta ao quem está a tentar procurar se como aquilo que nós somos no dia a dia, se é da nossa propriedade, que é do nosso eu, ou se é pela nossa impropriedade, que é da esfera do impessoal, se nos deixamos ir por aquilo que ouvimos, sim, da cotidianidade, que é aquilo que eu costumo criticar. Eu estou só a chamar a atenção porque há filósofos que colocam quem não só na esfera unipessoal, como na terceira vida,
mas também uma esfera pluripessoal. E o Paulo concorda com isso? É a sua posição? Não, sou o oposto do Heidegger, mas lembrei-me. Ok. Então, e quer explicar-nos porque é que não concorda com isso? Não, eu não concordo na esfera da propriedade de ser, eu não concordo que nós façamos próprios quando somos por nós próprios. Nós somos sempre com os outros e pensamos também com os outros. E é isto que o Heidegger não quer que seja aquilo que é o eu mais próprio. Para ele, o eu mais próprio é sempre aquilo que nós fazemos a partir só de nosso, nunca dos outros. E para si o outro tem um papel importante. Sim. Mas, no entanto, a maior parte de nós podemos agir maquinalmente nesse aspecto, sendo conduzidos socialmente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os idosos séniores que passam o dia inteiro em casa a ver televisão, sofrem imenso com tudo aquilo que vem, só falam sobre aquilo. Eu estou aqui a lembrar de minhas experiências e poderiam, de facto, estar alheios àquela situação que é imposta, não é, socialmente, e poderiam estar sendo eles mais livremente nos seus dias a fazer outras coisas, a sentir outras coisas e a viver outras coisas. Portanto, o que é que isso contribui para o que a comunidade está? Qual é a conclusão, a implicação disso que diz a Rita para aquilo que a comunidade está aqui a discutir? Da questão de quem sou eu. Ou seja, eu sou aquilo que eu realmente sou, ou eu sou aquilo que me impõe que eu seja. Para mim era nítida nesta questão, que na altura não me lembrei, mas agora cada vez penso mais, aquela afirmação do Ortega Gasset, eu sou eu e a minha circunstância, não é? Portanto, quando se fala de eu, necessariamente se está a falar da circunstância ou do outro, porque eu não sou sozinho, não é? Portanto, aí estou com o Paulo, não com o Heidegger, mas com a posição que o Paulo disse que era a dele. E este facto do eu ser um cão, isto para mim é importante, quer dizer, um cão ou um gato não são um cão. Não sou para falar de cão. Sou anti-cigariana, pronto. Ok, só voltando atrás, Rita, revê-se, era neste sentido que estava a falar. Ou seja, eu posso ser eu, mas eu posso ser eu menos e ser mais aquilo que estão me impondo. Ou eu posso ser eu mais e ser menos aquilo que estão me impondo. O ser aquilo que eu sou é passível de quantificação, pergunto eu, esse mais e menos? Esse mais e menos significa estar mais livre ou estar mais aprisionado. Agora aqui já aparece um outro conceito. A liberdade. Temos que ter cuidado. Se vamos restringir, é uma dificuldade. É muito tentador ir para aqui, mas vai gerar confusão. Porque isto é levantar uma questão diferente. Não dar nada. Toma outra, lá está, não é? Retoma, mas nós ainda não respondemos a esta. Pode ser uma resposta a essa. Então vamos por aí. Quer continuar? Vamos construir a partir daqui. Eu sou um ser livre. Eu reivindico a liberdade como ordem. Ok, então neste sentido seria a liberdade como resposta a quem sou eu. Eu sou liberdade. O que acha a comunidade desta proposta de responder à pergunta quem sou eu com eu sou liberdade? Acham que a resposta eu sou liberdade responde? Satisfaz-vos? Levanta alguma questão? Sim, porque eu também me traduzo nas escolhas que eu faço. De certa forma, a liberdade está associada também à total capacidade de escolha. Mas quando diz eu também sou, é mais uma dimensão ou é a dimensão que por si só responde à pergunta quem sou eu? Vamos avaliar esta resposta, enquanto resposta a esta pergunta. Satisfazíamos? Não. Também tenho uma personalidade. Falta a dimensão da perspectiva. A pergunta que estava aqui não é nada. Concordo que falta a coisa de. Já estou a falar, não quero dizer. Concordo com a resposta. Só penso que depois falta uma dimensão. Portanto, seria uma dimensão da resposta, mas não a única, é isso? Sim. Não, era isso que estava a pensar. Estava a dizer que, de facto, o ser liberdade não define a essência do eu, porque eu posso não ser livre e continuar a ser eu.
privada de uma liberdade, embora a liberdade de pensamento seja sempre única, mas eu acho que eu gostaria mais de ler o Eu Sou também pensamento, porque não só pensamento, mas essencialmente racionalidade e pensamento. Ok. O que é que a Maria acha desta contra-argumentação explícita da Ana à sua... Eu aceito a objeção, parece-me e aceito que a liberdade não seja total, não defina totalmente, não seja uma resposta à questão importante, mas admito que seja uma resposta de dominância, que seja uma dominância na resposta à pergunta. Ou seja, concordam ambas que não será a única resposta, mas será uma componente importante da resposta. Já na palavra, mas quando a Teresa diz que também traduz através das escolhas que faz e temos essa liberdade de pensar até que ponto, é que também nós não temos opções condicionadas, quer dizer, não é? Até que ponto é que nós conseguimos escolher e temos essa liberdade de escolher. Até que ponto é que todas as nossas escolhas são livres? São livres e já não estão condicionadas, não é? Porque quando está a falar dos idosos que estão a ver televisão, também podemos dizer que eles escolheram ver televisão, não é? Quer dizer, isso, as nossas opções serão assim tão infinitas. A nossa liberdade de escolha serão tão infinitas de forma a que seja a liberdade a grande característica que nos define. Exatamente. Não vamos esquecer que estamos a avaliar isto enquanto resposta. Sim. Já fala. Pois é que eu acho que quando se fala em sou livre, imediatamente nós, eu sou a liberdade, implica perceber em que sentido estamos a tomar a liberdade, não é? Porque liberdade para mim não é, quer dizer, está sempre ligado a um condicionamento. Eu posso dizer que sou livre, mas sou condicionado, sim, também. Portanto, seria importante definir exatamente o conceito. Pois, Vamos ver o nosso objetivo, responder esta pergunta, depois já estamos a avaliar isto como uma boa ou não, ou uma má. Eu considero uma boa resposta. É uma boa resposta, não é totalidade da ser afunilada ou aproximada. Exato. Porque e senão depois definir este podemos conceito. concordar e temos conceitos completamente diferentes de liberdade. Eu não defino a liberdade como capacidade de escolha. Só. Ok. É nesse sentido que eu queria dizer justamente, a capacidade de escolha, obviamente, é sempre condicionada. Eu sou um ser em situação, portanto, eu posso escolher nessa situação, portanto, em função também dos próprios condicionamentos que eu estou sujeito, que são múltiplos, não é? Físicos, psicológicos, portanto, podem ser vários os condicionamentos que eu tenho. Mas dentro desse condicionamento eu tenho capacidade de escolha. Exato. Então, alguém quer propor uma definição de liberdade? Se conseguimos. A Luísa já deu aqui uma indicação, que não perfilha a definição de liberdade única e exclusivamente como a capacidade de escolha. Sim. A Maria Luísa concorda com a Maria Luísa. Ana Luísa concorda com a Maria Luísa? Concordo. Porque? Bem, eu acho que a liberdade pode ser a possibilidade de optar em situação, como diz a Teresa, não é? Em situação. Mas a Luísa, para si, ainda é mais do que isso. Não, eu admito que o condicionado para mim é em situação. Em situação, sim. Capacidade de optar em situação. Vou só escrever para não nos perdermos.